Retomamos a sessão. Solicito a primeira secretária que proceda à leitura do resumo do próximo projeto. Número 20/2023. Projeto de lei do Executivo. Dispõe sobre o horário especial de trabalho ao servidor público efetivo ou comissionado com deficiência e aquele que tenha cônjuge, companheiro, filho ou dependente com deficiência. Autoria, Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Apresentação do projeto. Boa tarde a todos. Quero aqui apresentar um projeto do Executivo que dispõe sobre o horário especial de trabalho ao servidor público efetivo ou comissionado com deficiência e aqueles que tenha cônjuge, companheiro, filho ou dependente com deficiência. Projeto importantíssimo, que vem para essa casa, encaminhado pelo prefeito Isaías. É um projeto que atende, aí já tem uma resolução do Supremo. O que acontece esse projeto, da importância que é, Muitos trabalhadores que trabalham no serviço público, muitas vezes têm uns filhos, que têm algum problema de deficiência, e esse projeto é justamente para adequar nos horários, e dependendo da necessidade e do grau de deficiência cada um, para que possa estar se adequando. Então, um projeto importante. Ao excelentíssimo senhor Abner Rodrigues Moraes Rosa, presidente da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, encaminho o anexo do projeto de lei 26/2023 para apreciação dos senhores vereadores. Projeto de lei número 26/2023 dispõe sobre o horário especial de trabalho ao servidor público, efetivo ou comissionado, com deficiência e aqueles que tenham cônjuge, companheiros, filhos ou dependentes com deficiência, sendo que nos compete para o momento aproveitarmos a oportunidade para renovar votos de estima e consideração, respeitosamente, Isaías José de Santana, prefeito municipal de Jacareí. Dispõe sobre o horário especial de trabalho ao servidor público, efetivo ou comissionado, com deficiência e aqueles que tenha cônjuge, companheiro, filho ou dependentes com deficiência. O prefeito do município de Jacareí, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulgou a seguinte lei. Artigo 1º. O servidor público titular de cargo de provimento efetivo ou comissionado da administração direta e indireta com deficiência ou que tenha cônjuge, companheiro, filha ou dependente com deficiência e necessita de assistência permanente, possui direitos e horário especial, com redução de até 25%. De sua carga horária de trabalho, independentemente de compensação de horário e sem prejuízo de sua integral remuneração. Inciso 1º. O horário especial será determinado segundo os critérios da necessidade e proporcionalidade, de modo que seja atendido aos interesses do servidor, mas igualmente assegurado e desempenho regular das atribuições do cargo público. Inciso 2º. A redução da carga horária não poderá ultrapassar o limite de 2 horas diária. Inciso 3º. A jornada especial somente poderá ser aferida quando do exame de cada situação concreta por parte do setor de medicina do trabalho. Inciso 4º. O benefício desta lei aplica-se apenas aos servidores com jornada de trabalho de 8 horas diária, 40 horas semanais. Inciso 5. Para fazer jus ao benefício desta lei, o servidor que trabalha em regime de escala de revezamento especial terá de ser submetido ao regime de 40 horas semanais. Artigo 2º. Compreende-se como pessoas com deficiência, para os efeitos desta lei, aqueles que
tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em intenção com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Artigo 3º. O horário especial pode ser concedido concomitantemente para o servidor que requeira, em razão de sua deficiência, da deficiência de pessoas que está sob sua guarda, responsabilidade. Inciso 1º, a concessão do horário especial de forma concomitante deverá, em cada caso, ter motivação distinta. Primeiro, em decorrência da própria limitação laborativa, de modo que seja atendido os critérios de necessidade do servidor com deficiência. 2. Em razão da necessidade de prestar assistência direta e constante ao cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Inciso 2º. O servidor que detenha a guarda de responsabilidade sobre pessoa com deficiência deve comprovar que sua presença é fundamental na complementação do processo terapêutico ou a promoção de maior integração do paciente na sociedade. Artigo 4º. O pedido de horário especial deverá ser acompanhado, entre outros, dos seguintes documentos. 1. Laudo de médico particular que comprove a deficiência ou o tratamento necessário, homologado pelo médico do trabalho. 2. Relatório emitido por médico especialista particular na área da deficiência, em que consta a data e início do tipo da deficiência, se possível de reversão ou não, com tratamento atualmente disponível e a recomendação da redução da jornada do trabalho com os motivos da sua necessidade. 3. Indicação de reabilitação, se houver devidamente justificado, emitido por médico especialista na área da deficiência. Especificando os dias da semana e horário durante a reabilitação, com o nome completo, o número do registro profissional e data em papel timbrado da instituição em que é atendido, com o número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, endereço e telefone. B. Declarando a impossibilidade de realização da reabilitação em outro horário ou não, que não coincida com a jornada de trabalho do servidor. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, serão considerados como reabilitação apenas os tratamentos de saúde reconhecidos pela comunidade científica e de eficácia comprovada. Artigo 5º. O servidor que tenha cônjuge, companheiro, filho ou dependente com deficiência, para obtenção da redução da jornada, terão de comprovar que 1. São indispensáveis aos cuidados de pessoas com deficiência. 2. O vínculo com a pessoa deficiências. 3. Coabitam junto à pessoa com deficiência. 4. Não podem arcar com os custos de delegação do cuidado a outra pessoa, sem prejuízo de seu próprio sustento. Artigo 6º. No caso de haver 2 ou mais servidores responsáveis pela mesma pessoa com deficiência, enquadrado nos dispostos do artigo 1º, somente uma delas será concedido o horário especial, sendo possível alternância entre um e outro, desde que periódica. Artigo 7º. O benefício desta lei somente será concedido se constatado por meio de avaliação médica do trabalho, estudo social promovido pela administração, a real necessidade da redução de jornada de trabalho. Inciso 1º. Para a manutenção do horário especial aos servidores, deverá apresentar no setor de medicina do trabalho a equipe de servidor social relatório trimestrais de especialistas contendo a informação e sua situação médica e ou que houve acompanhamento médico da pessoa com deficiência. Inciso 2º. O horário especial de trabalho será concedido pelo prazo máximo de 1 ano, podendo ser renovado sucessivamente por iguais períodos, observando o procedimento de que trata os artigos 4º e 5º
desta lei. Artigo 8º. No caso de servidor público que acumule 2 cargos na municipalidade, o benefício dar-se em apenas um deles. Artigo 9º. Durante o período de gozo de horários especial, o servidor deve abster-se da prática de qualquer outra atividade remunerada, sob pena de interrupção do benefício, reassumindo o cargo horário integral do cargo. Artigo 10. No período de gozo e horário especial, não haverá direito ao vale-refeição. Artigo 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 17 de novembro de 2022. Prefeito Isaías José de Santana, mensagem do Prefeito. Tenho a honra de submeter à análise dessa egrégia Casa Legislativa o incluso projeto de lei que dispõe sobre o horário especial de trabalho ao servidor público efetivo ou comissionado com deficiência e aqueles que tenham cônjuge, companheiro, filho ou dependente com deficiência. A proposta legislativa tem por objetivo permitir a redução de até 25% da carga horária de trabalho sem prejuízo da remuneração e, independentemente, a compensação de horário aos servidores com deficiência e aqueles que tenham cônjuge, companheiro, filho ou dependente com deficiência em situação que exija o atendimento direitos pelo servidor enquanto perdurar as dependências. Ressalta-se que o projeto de lei, igualmente em sede municipal, o entendimento do Supremo Tribunal Federal exposto no julgamento do recurso extraordinário número 1237-867, com repercussão geral, reconhecido o tema 1.097, que determina a aplicação para todos os servidores públicos, estaduais e municipais, para todos os efeitos, no disposto do artigo 98, inciso 2º e 3º da Lei Federal número 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Questão do acompanhamento das pessoas com deficiência tem sido cada vez mais objetivo de estudo e atenção por parte do poder público, de modo que diversos entes federativos já estabelecem em suas normas novas condições de jornada de trabalho para o servidor público que assistem pessoas com deficiência. O projeto de lei vai ao encontro das prerrogativas garantidas pela Constituição Federal, em especial ao princípio da dignidade humana, o direito da saúde, melhor interesse das crianças e as regras e diretrizes previstas na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, em busca de adequação entre a melhor qualidade de trabalho e as necessidades de seus servidores, o poder público, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresenta a proposta legislativa. Destaca-se que o presente projeto está em consonância com a Agenda 2030, atingindo os seguintes objetivos de desenvolvimento sustentável. Ressalta-se, por fim, que este projeto de lei possui sólido escopo legal, conforme dispõe no artigo 60, os incisos 1 e 3 do artigo 61 da Lei Orgânica Municipal e o inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal, justificando nesses termos, a fim de que a proposta possa alcançar plenamente os seus objetivos, encaminhamos ao projeto de lei para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 17 de novembro de 2023. Isaías José de Santana, Prefeito Municipal de Jacareí. Está aí o projeto de lei, né, para adequar, né, uma necessidade que tem os trabalhadores, né, que tem problema de deficiência, né, e é importante, muitos trabalhadores, muito servidor público que às vezes ficar com alguma dúvida, né, pode também estar procurando o seu sindicato para melhores informações, mas está tudo aqui no projeto de lei que visa adequar, né, que é uma resolução já do Supremo e um apontamento que existe, né, e o projeto aqui está dizendo que 25%, como aqui já é de praxe, né, e muitos trabalhadores aqui já têm filho que tem problema e já existe um apontamento, né, de que seja de 30% ou 50%, né, a gente fez uma emenda aí, essa casa fez uma emenda, né, para que fique de 25% a 50%, conforme a necessidade e o grau de deficiência de
de cada um. Então, é um projeto importantíssimo. Eu tenho certeza que os nobres vereadores votarão favorável à emenda, que muda de 25%, né, e passa a ser de 25% a 50%, e também votando nesse projeto, que é para fazer uma adequação e assim atender a nossa categoria de servidor aqui da nossa cidade. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo nenhum vereador desejando discutir a matéria, solicito à primeira secretária que proceda a votação nominal do projeto na forma regimental. Então vou falar sobre Temos emenda, peço à primeira secretária. Ele foi lá para falar. Aqui, ó. Por favor, vereador, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, não tem nem como não subir nessa tribuna para não falar a respeito de um projeto tão importante como esse. Um projeto que favorece tanto pais e mães que têm alguma pessoa com uma deficiência trabalhando dentro do setor público, que poderá pedir a jornada de trabalho reduzida, tendo laudos específicos, sendo constatado que realmente este filho, esposa, né, o cônjuge, esteja com esse problema. Então isso é muito importante, essa valorização, até porque ele é uma pessoa, vamos falar assim, ele é uma pessoa normal, porém o trabalho dele é diferenciado dos demais que não têm um tipo de deficiência. Então, deve ser valorizada essas pessoas. E, vereadores, não sei se é de conhecimento dessa Casa de Leis, senhor presidente, o projeto do vereador que não está nessa casa, Hernani Barreto, estive conversando com o vereador Hernani, esse é um projeto do vereador Hernani Barreto. Esse é um projeto do vereador Hernani Barreto, para deixar aqui de conhecimento dos nobres vereadores, já parabenizando o prefeito de ter acolhido essa indicação do vereador. O PLL número 047 de 2022. Esse projeto foi arquivado com fundamento em parecer jurídico. Base jurídica foi arquivada até porque o vereador não podia fazer projeto que desse gasto ao erário público, ao poder público. Vereadores não podem fazer projeto que dê gasto à prefeitura, não é de competência do vereador. Estabelece jornada de trabalho diferenciada para servidor público municipal que possua filhos deficientes ou sejam responsáveis legais e dá outras providências. Esse projeto entrou no ano de 2022, para que os vereadores fiquem sabendo, um projeto do vereador Hernani Barreto. Aqui também, nessa indicação, quero ler o número da indicação, vereadores. A indicação, para quem não sabe, foi
de número 99 de 2023, assunto: jornada reduzida de trabalho a servidores públicos municipais responsáveis por pessoas com deficiência. Essa indicação foi do vereador Hernani Barreto, que hoje não está nessa casa, mas em nome do vereador e dos republicanos, esse é o trabalho republicanos de fazer política. A indicação ao excelentíssimo senhor prefeito foi a seguinte: que conceda aos servidores públicos municipais, vereador Paulinho dos Condutores, responsáveis por pessoa com deficiência, ele se dirige ao prefeito, o direito à jornada reduzida de trabalho de 30% a 50%. Então o vereador já pedia aqui 30%, senhor presidente, a 50% na indicação feita ao prefeito. Passou nessa casa, porém o jurídico apontou, com toda assertiva, que não cabia ao vereador fazer projeto dessa relevância. Parabéns ao jurídico dessa casa que entendeu e com razão. E foi pedido então essa indicação. O presente pedido baseia-se no julgamento do Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário interposto por uma servidora pública estadual contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia negado a ela o direito de ter jornada de trabalho reduzida. Para os vereadores que não sabem o que se passa, o vereador passou para mim e eu estive estudando sobre isso, para que pudesse cuidar da filha com transtorno do espectro autista. A servidora apontou violação à CDPD, Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do decreto legislativo 186/2008, e promulgado por meio do decreto federal 6.949/09. Na decisão, com efeito de repercussão geral, será adotada como modelo em processo semelhante, o Supremo concluiu que os servidores estaduais e municipais com filhos com deficiência têm direito à redução de 30% a 50% da jornada de trabalho, previsto no Estatuto do Servidor Público, a Lei 8.112/90, artigo 98, parágrafo 2º e 3º. Gente, então, o vereador Hernani, como advogado, está aqui a indicação do vereador Hernani Barreto, feito ao prefeito municipal, vereadores. E o prefeito acolheu essa indicação, acredito, do vereador, e mandou o projeto para essa Casa de Leis. Parabéns, prefeito, pela assertiva por ter abraçado esses servidores que tanto necessitam deste amparo do poder público. E essa casa, com certeza, fará justiça neste dia, votando favorável para que esses servidores, senhores vereadores, vereador Dr. Rodrigo Salomão e demais vereadores, possam ser amparados em forma da lei municipal também, obedecendo uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Parabéns aí, prefeito, mais uma vez, parabéns a todos os vereadores que estarão votando favorável. Já quero deixar, senhor presidente Abner Rosa, quero deixar aqui, presidente, meu voto favorável à decisão do prefeito, tão importante para essas pessoas que têm uma mobilidade reduzida. Já deixo aqui os parabéns e digo que é um projeto de suma importância para essa classe de pessoas tão especiais para a nossa cidade. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham, cumprimentar aqui quem também está nas galerias, dizer que esse é um projeto importante, encaminhado aqui pelo prefeito Isaías, e é muito importante, Às vezes as pessoas falam, o vereador é oposição ao prefeito,
Então, se o prefeito encaminhou o projeto, ele vai ser contra. Não há motivos para você ser contra um projeto que vá ao encontro das necessidades, né? Mas eu quero destacar aqui, pastor Rogério, algumas questões que, para o servidor que está nos ouvindo, é entender melhor esse projeto. Na verdade, o que diz o projeto? Redução de 25% da carga. Para servidores que tenham dependentes ou deficiência e que precisam de assistência permanente. Então, não é o servidor que, pelo fato de possuir um dependente, um companheiro que tem uma deficiência, já vai ter redução nessa carga. Não. É preciso observar aqui que a pessoa precisa ter a necessidade permanente de acompanhamento. Então, não é só a pessoa ter ali um dependente que possua algum grau de deficiência. É preciso que essa deficiência seja permanente e ele precise de uma assistência permanente. Também dizer que esse benefício é aos servidores que fazem carga horária de no mínimo 40 horas semanais. Então, o servidor que possua como carga e jornada de trabalho equivalente a 40 horas semanais, esse vai fazer jus a esse direito, não é? Então, o servidor que tem carga menor não tem direito a esse benefício. Vamos pegar aqui no caso os professores. Há professores que não têm jornada de 40 horas. Portanto, esses professores que têm jornada inferior a 40 horas não têm direito a esse benefício aqui na redução da carga. Médicos também, que têm jornada de 20 horas, não têm direito a esse benefício. Então, esse benefício é apenas para servidores que têm jornada equivalente a 40 horas de trabalho semanal. Dentre esses requisitos, é preciso observar, repito aqui, para deixar muito claro, que o servidor que tenha alguém que tenha deficiência, a deficiência tem que ser permanente e a pessoa precisa de assistência também permanente. É como, aqui vamos fazer uma analogia aqui, aos 25% que se acrescenta a aposentadoria por invalidez. Então, a pessoa que é aposentada por invalidez e precisa de uma assistência permanente, ela tem direito àqueles 25%. Por quê? Porque a invalidez é permanente e ela precisa de alguém que acompanhe ela durante todo esse período. Da mesma forma é aqui, não é? A assistência tem que ser permanente. A pessoa com deficiência, ela precisa de ter a necessidade de ter esse acompanhamento. E dizer que essa adequação aqui foi solicitada, e como o pastor colocou, que eu não sabia, foi solicitada pelo vereador Nani Barreto, e se some a isso, pastor, que também teve um julgamento no Supremo Tribunal Federal para tratar dessa matéria, e essa matéria foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, estendendo também aos municípios, não é? Essa obrigatoriedade de se adequar os servidores que possuem ali alguma deficiência, algum acompanhante com deficiência, de ter a redução nessa carga horária. Esse projeto é muito importante porque ele preserva ali o convívio do servidor com a pessoa que possui deficiência. Ele também ajuda, a gente a dar dignidade para as pessoas. A dignidade da pessoa humana é o fundamento da nossa Constituição da República e que a gente tem que perseguir a todo momento. Então, o meu voto aqui vai ser favorável a esse projeto, cumprimentar o prefeito por encaminhar esse projeto aqui, que é de suma relevância para os servidores públicos municipais de Jacareí. Está apresentada uma emenda aqui também do vereador Paulinho, não é, que tenta ampliar essa carga horária em 50%, não é? Então, nós vamos debater também se essa emenda aí será aprovada ou não, mas o fato é que esse projeto aqui contribui bastante com os servidores, sobretudo aqueles que têm sob seus cuidados algum deficiente com uma deficiência permanente e que necessita de acompanhamento. Então, o meu voto aqui será favorável a esse projeto de lei.
projeto continua em discussão. Senhor presidente, tive que vir a essa tribuna para discutir esse projeto de lei que considero importante, porém um pouco mal feito. É um projeto que provavelmente vai precisar de alguma regulamentação para que a gente possa estabelecer aí determinadas regras que dentro dessa lei não permanecem claras para o servidor. Vou começar pelo ponto mais nevrálgico aqui que eu identifiquei dentro desse projeto, é o fato de, principalmente, Dude, aqueles servidores de baixa renda que aderirem a esse benefício para sair para cuidar do seu ente, que possui uma sequela permanente, eles vão perder o Vale Alimentação. E principalmente Valmir fez uma cara de susto, mas está escrito lá, Valmir, quem optar pelo regime especial não terá o direito ao Vale Refeição, porque não fará mais a jornada de 8 horas diária, fará aí a jornada de 6 horas diária. Então, esses servidores aqui vão perder esse benefício. E fica aí diversas lacunas na lei. Diz aqui que terá que comprovar anualmente que existe ainda a necessidade aí dela ser o acompanhante de quem tem essa sequela permanente. Isso é quase que uma prova de vida de quem, do doente que está em casa e precisa ser cuidado para ver se continua esse benefício. É justo, mas como será feito essa comprovação? Outra dúvida aqui. O servidor deverá provar os custos de delegação a outra pessoa, que os custos de delegação a outra pessoa compromete o seu próprio sustento. E de que forma vai ser essa comprovação? Com lerite, com recibo, com terapias? Então, a gente está aprovando uma lei aqui que, na minha opinião, ela foi mal feita e foi mal redigida, porque ela traz aqui diversas lacunas. Fica aí, serei favorável à aprovação desse projeto, mas a gente sabe que essa lei vai ter que ser uma lei que precisará ser regulamentada, né? Provavelmente a gente vai ter uma nova lei aí, ditando as regras e preenchendo essas lacunas que estão assim evidentes nessa lei que hoje vem a essa Casa Legislativa. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, solicito à primeira secretária que faça a leitura da emenda do projeto. Artigo 1º. O caput do artigo 1º do projeto de lei em epígrafe passa a constar com a seguinte redação. Artigo 1º. O servidor público titular de cargo de provimento efetivo ou comissionado da administração direta e indireta com deficiência ou que tenha cônjuge, companheiro, filho ou dependente com deficiência e necessita de assistência permanente, possui direito a horário especial com redução entre 25% a 50% de sua carga horária de trabalho, de acordo com as especificidades, decidida pela administração municipal em despacho fundamentado, independentemente de compensação de horário e sem prejuízo de sua integral remuneração. Artigo 2º. Fica excluído o parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei em epígrafe, renumerando-se os demais. Justificativa. A emenda objetiva ampliar a porcentagem redutiva da carga horária de trabalho, de modo a proporcionar atenção especial ao servidor público com deficiência ou aquele que tenha cônjuge, companheiro, filho ou dependente com deficiência em sua residência.
Emenda número 1. Em votação, os que forem contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 1 aprovada. Solicito a primeira secretária que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Só para justificar, acho que o projeto é importantíssimo para os trabalhadores, servidores que há tempo espera, né, por esse projeto de lei, e meu voto é favorável. Como vota Dr. Rodrigo Salomão? Senhor presidente, um outro ponto levantado aqui por mim acho que alguns pontos desse projeto fere aí o princípio da isonomia, dizendo que o benefício da lei será concedido por meio da avaliação para apenas um membro da família. E se existe duas pessoas que cuidam dessa pessoa, quem será escolhido? Porque a outra não será beneficiada. Será que isso não fere o princípio da isonomia? Mas mesmo assim, com todos esses erros, na minha opinião, votarei favorável à aprovação desse projeto, porque ele precisa ser regulamentado. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Sim, pela valorização desses profissionais tão importantes no município. Como vota o vereador Roninha? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Quero até falar nessa votação aqui, porque esse projeto é um projeto importantíssimo, projeto que veio do Isaías, e o Hernandes Barreto, conforme o Rogério Timóteo falou na tribuna, ele é advogado também, trabalha no PMJ, ele mandou essa indicação. Então, quem tivesse dúvida do projeto, deveria votar contra, né? Não precisava votar favorável. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Dude? Presidente, toda política pública, né, que tem como objetivo a inserção da pessoa com deficiência na sociedade, seja através do esporte, seja através da educação, seja através da inserção no mercado de trabalho, na mobilidade urbana, através, né, enfim, de como as pessoas se locomovem pela cidade, e também, né, que é a valorização, né, do respeito às diferenças e da oportunidade àqueles que não têm oportunidade. Então, eu acredito que essa política pública para poder inserir o PCD na sociedade, ela é muito importante, e parabéns pelo projeto, e meu voto é favorável. Como vota o vereador Edgar Sazaki? Justificando meu voto, eu só tenho que parabenizar o nosso prefeito Isaías por estar mandando um projeto tão importante para as pessoas que tanto precisam, né? Então, parabéns, o meu voto é favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Ai, desculpa, gente. Eu vou até o final agora falando, Hernani Barreto. Como vota o vereador Luiz Flávio? Eu voto favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Quero aqui parabenizar o prefeito Isaías Santana pela propositura e dizer o quanto é merecedor os servidores que necessitam deste apoio e vem em um excelente momento, né? E quero parabenizar também o Hernani por ter feito essa indicação. Acredito que foi também uma das questões que foram provocadas, né, para que o prefeito pudesse também ter essa atitude maravilhosa que vai ao encontro das necessidades dos servidores PCDs e aqueles que têm mulheres, esposas ou filhos, enfim, o que se enquadram aí nas especificidades para poder ser contemplado com essa redução da carga horária. Parabéns, meu voto é favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Discussão única do projeto de lei do Executivo número 20 de 2023, autoria prefeito municipal Isaías José de Santana, dispõe sobre o horário especial de trabalho ao servidor público efetivo ou comissionado com deficiência e
àquele que tenha cônjuge, companheiro, filho ou dependente com deficiência. O projeto foi aprovado por 11 votos favoráveis. Próximo projeto.